E nesse momento eu convido o presidente estadual do PSDB no Ceará, Osíris Pontes, para dar abertura a esse ato de filiação. Bom dia, gente. Bom dia, Massapê aí. Bom dia, Ceará. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Ciro, senador Tasso, tia Renata, em quem eu cumprimento todas as mulheres aqui, Gisele, deputada Emília, Carol, enfim, deputada Silvana. Eu vou ser breve aqui, só para dar umas boas-vindas, falar da minha honra. Falar da minha honra em estar aqui nesse momento. Eu que nasci no PSDB, nunca mudei de partido, sou filho do senador Luiz Pontes, queria muito que ele estivesse aqui. Ele ainda está com a imunidade baixa, não pode estar em aglomeração. Estaria muito emocionado se estivesse aqui, Ciro, de estar lhe filiando aqui com o Tasso. É um momento realmente de muita emoção. Quanto tempo eu esperei esse momento, Ciro e Tasso, sem nem estar vislumbrando nada. Um jovem prefeito, eleito há 9 meses apenas. O senhor terá muito trabalho, Ciro. Muito trabalho pela frente. Olha que a gente precisa da sua liderança, a gente precisa de vocês dois juntos para nos guiarem, nos orientarem. E se a gente precisa, o Ceará precisa muito mais. O Ceará que é o senhor. Eu tenho andado nos municípios, tenho conversado com os prefeitos. Tive essa semana com um prefeito que tem 80% de aprovação no município dele. Ele é da base do governo. Ele disse: Osíris, não tem o que eu fazer aqui na minha cidade. O povo quer o Ciro. Então esse é o sentimento. Seja bem-vindo. Mais uma vez, uma honra estar aqui nesse palanque. Nunca imaginei, eu que participei da sua campanha de governador criança, fiz propaganda, nunca imaginei estar num palanque desse com vocês dois. Quero agradecer ao senador Tasso por permitir meu mandato, que está acabando agora, permitir que o Ciro se filiasse ainda, senador, aqui no meu mandato. Foi uma honra servir o nosso partido ao seu lado. Muito obrigado por permitir que eu esteja aqui nesse momento. E, pessoal, quero pedir uma salva de palmas ao senador Tasso Gereissati. Espera aí, deixa eu dizer por quê. Vocês estão doidos para bater palma, não sabem nenhum motivo. Esse momento, essa volta do Ciro para o PSDB, todos os partidos aliados, Capitão Wagner, André Fernandes, Roberto Cláudio, saudar vocês também, desculpa, esqueci aqui no começo. Sem vocês, nada disso seria possível. Roberto Cláudio, André Fernandes, a maior liderança jovem aí que apareceu nos últimos tempos. Capitão Wagner também já tem um tempo. Eu digo que nós somos jovens, mas da nossa idade eles já tinham sido governadores, já estavam indo para a reeleição, né? Nós estamos atrasados. Eu estou com 44, vou comemorar 45. Então, pessoal, eu queria pedir uma salva de palmas ao senador Tasso Gereissati, porque se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo. O Tasso é 100% o maior responsável por isso. E eu sei o bem-querer que ele tem pelo Ciro, que ele sempre teve. É indisfaçável o bem-querer do Tasso pelo Ciro, mesmo quando estavam um pouco afastados. E o Ciro por ele. Então é muito bonito ver vocês dois de novo. É lindo. Vão em frente. Eu gostaria de registrar a presença aqui do senador Prisco Bezerra e chamar aqui ao palco o Carlos Kleber do Agir e o Rodrigo Nogueira, presidente do Avante. Por gentileza. Dando continuidade aqui à nossa cerimônia, eu gostaria de chamar agora, para fazer uso da palavra, o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra.
Ele vai falar representando aqui todos os prefeitos. Todos os prefeitos do interior presentes Bom aqui. dia, gente. Eu vou ver se consigo ser o mais breve possível. Então, cumprimentar todos que aqui estão. É tanta gente boa. Em nome de Tasso Gereissati, Ciro Gomes. E vou aproveitar aqui esse tempo para fazer algumas reflexões com vocês. Eu estava pensando ali dizer, zerei o game. Aí eu disse, como assim? Porque começa a jogar de novo, vai depois você zera o game de novo. E hoje eu me sinto, numa dessas etapas da minha trajetória política, zerando o game mais uma vez. Porque, inegavelmente, quem é lá de Juazeiro do Norte, região do Cariri, sabe o tamanho da admiração que eu tenho pelo Ciro Gomes. Tive a oportunidade de votar nele e de externar o tamanho da admiração que é comum a milhões de cearenses e brasileiros. Mas aqui eu quero fazer duas reflexões. Uma com relação a Tasso Ribeiro Gereissati. Quando eu assumi a prefeitura de Juazeiro do Norte, parecia impossível mudar um estado de coisas, uma cidade atolada em dívidas, folha de pagamento atrasada, perseguição de tudo quanto é ordem. E a primeira coisa que a gente tem é vontade de desistir. Confesso para vocês, tem hora que a gente se sente só. E aí a gente se baseia no exemplo de Tasso na década de 80, quando assume o governo do estado do Ceará. E se eu recebi com uma folha de pagamento atrasada e o 13º atrasado, Tasso Gereissati recebeu com mais de 6 meses a folha de pagamento em atraso. O Ceará nas últimas posições. Era uma história parecida, só que piorada. Aí esses grupos de autoajuda servem para isso. Eu digo, se ele sofreu muito mais e conseguiu superar isso e colocar o Ceará no rumo do desenvolvimento, lá na década de 80, o que parecia inviável, o que parecia impossível, eu não tenho o direito de desistir. E aí não desisti. Ergui a cabeça, me mantive firme no propósito, trabalhei com muita humildade, mas com muita vontade, garra e determinação. E aí, eterno governador Tasso Gereissati, o senhor sabe quando lá da audiência do PSDB, as lições que o senhor passou e a sua vida é uma lição para todos nós que queremos mudar o estado de coisas e muitas vezes a gente acha que é impossível. Então isso me fortaleceu e foi possível derrotar um grupo que parecia uma barreira intransponível, um grupo autoritário, um grupo que perseguia, um grupo que colocou lá de goela abaixo uma candidatura e o povo de Juazeiro disse, tem alguma coisa errada. Porque se esse cara conseguiu tirar a cidade dos últimos lugares nos indicadores, conseguiu avançar, conseguiu evoluir, a gente vai dar uma segunda chance para ele. E nós derrotamos esse grupo que aí está em Juazeiro do Norte. E aí vem Ciro Gomes. Uma inconfidência rápida. Tive a oportunidade, através de um interlocutor, de um amigo, de ser recebido por Ciro. Cheguei perto dele, igual como eu estou agora, me tremendo. Estava perto de um cara que eu admirei a vida toda, ficava tentando imitar, eu ficava olhando para lá, eu digo, rapaz, já imaginou o que é isso? Como é que tem desse tanta inteligência numa pessoa só? Essa história que a gente acabou de ver aqui no telão fala por si. E aí fui lá, na casa dele. Pois não, o que é que eu posso ajudar? Lá no apartamento. Eu disse, eu vim lhe dar um abraço, eu vim lhe agradecer pela sua trajetória de vida, pela inspiração, por tudo que você representa para nós, cearenses, que é um orgulho para nós, cearenses, a gente poder contar com um dos maiores quadros da política do Brasil, de todos os tempos. E que para mim serviu de inspiração e serve de inspiração para milhões de pessoas, como eu disse. Aí ele disse, e o que mais? Eu digo, só isso mesmo. Ele disse, pois muito obrigado. Então, essa inconfidência do que eu fiz, e o Ciro está aqui para testemunhar, foi o que eu disse lá quando fiz a visita no apartamento dele. Eu vou fazer de público, já fiz, reafirmo o que falei para ele quando daquele nosso encontro no apartamento, e hoje eu jogo só um tempero para finalizar aqui minha conversa. O Ciro nunca foi de fugir de missões. Enfrentou tudo que poderia enfrentar também, às vezes
Nós, digamos assim, brasileiros, cometemos certas injustiças. E uma dessas injustiças foi não ter colocado o Ciro na presidência da República. Cada coisa tem o seu tempo. Eu também acredito nisso. E aquilo que eu disse para o Ciro em particular, eu digo novamente para todos vocês. Muito obrigado, Ciro, por você representar com mestria, com grandeza, com garbo, o povo do estado do Ceará. E agora aceite a missão que o povo do estado do Ceará está lhe incumbindo. Aceite. E venha. Porque lá em Juazeiro, no Cariri, por onde a gente anda, só dá Ciro, e o povo pedindo Ciro, querendo Ciro. Esse ato de filiação, um simples ato de filiação, já mexeu com as estruturas do estado do Ceará todinho. Imagine quando esse homem disser assim: eu aceito a missão que estão me dando e vamos resgatar o estado do Ceará. E para finalizar, mesmo, para estar aqui, Ciro, você sabe do tanto de perseguição que eu sofri. O senador Tasso sabe do tanto de perseguição que eu sofri. E houve quem dissesse: não vai não, te aquieta. Eu estou respondendo a um processo de cassação do meu mandato para variar, em que eu estou sendo acusado de abuso de poder político, num palanque praticamente só, em que foram lá anunciar um programa Bolsa Jovem na campanha. R$700 para 5 mil jovens. Vocês não fazem ideia do que nós enfrentamos. Agora estão querendo tirar a gente no tapetão. E nos disseram, pela enésima vez: fica na tua. Fica lá escondidinho. Deixa esse teu processo passar. Não vai lá não. Porque se você se juntar com essa oposição briosa, guerreira do estado do Ceará, parabéns, capitão Wagner, André Fernandes, em nome de vocês dois, essa galera toda que está aí há tanto tempo, doutora Silvana, pastor Jaziel e uma equipe. Então não seria honesto da minha parte me acovardar como nunca me acovardei. Se quiser caçar, pode caçar. O nosso mandato foi conferido legitimamente pelo povo de Juazeiro do Norte. E se for para mostrar os desmandos, as faltas, o que o povo do meu Cariri, da minha cidade, tem sofrido por perseguições, até o padre Cícero, colegas de outras regiões que eu não sei se vocês sabem, está prestes a ser beatificado pela Igreja Católica. O Memorial Padre Cícero, um dos prédios mais importantes da cidade, fechado há mais de 3 anos porque não liberaram os recursos para a conclusão dessa obra. Uma simples iluminação de uma areninha que foi inaugurada 3 anos sem trocar, sem falar do anel viário, sem falar de toda sorte de perseguição que vocês não imaginam, para abrir um hospital infantil. Prestem atenção, que salva a vida de crianças. Nós tivemos que denunciar, e o Ministério Público abriu uma ação civil para que fossem obrigados a liberar o recurso. Prestem atenção no que eu estou dizendo no estado do Ceará. O Ministério Público entrou com ação na Justiça para poder liberar os recursos para a conclusão de um hospital para salvar a vida de crianças. É esse o cenário que a gente enfrenta lá na cidade de Juazeiro do Norte. É esse o cenário que a gente enfrenta na região do Cariri. E a insegurança está aí. É o que está acontecendo no estado do Ceará. Então, minha gente, nós vamos unir essas forças aqui. Com humildade, mas com altivez e com competência. Que, graças a Deus, nós temos para mostrar um modelo de governança diferente nesse estado do Ceará. Portanto, Ciro, aceite o chamado das ruas. Aceite o chamado das ruas. Porque nós não aguentamos mais passar pelos desmandos que nós estamos sofrendo na cidade de Juazeiro do Norte. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.
Pessoal, antes de avançarmos, eu preciso de uma gentileza aqui dos nossos amigos companheiros da imprensa. Nós precisamos liberar o corredor central aqui para as câmeras que estão ali posicionadas atrás. Então eu peço a vocês que baixem os celulares ou fiquem mais na lateral para liberar ali a frente das câmeras oficiais do evento, também toda a imprensa que está ali atrás. Por gentileza, e muito obrigado pela colaboração de todos vocês. Tá? Vamos posicionar aqui a mesa para dar continuidade ao nosso cerimonial. Eu quero convidar agora o presidente do PSDB no Ceará, Osíris Pontes, para abonar de maneira solene a ficha de filiação de José Sarto, bem como convidamos o ex-prefeito de Fortaleza para assinar a sua ficha de filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira. Eu preciso que vocês baixem as câmeras aqui no centro, por gentileza. Por gentileza, só a câmera oficial, que é essa que está aí mais alta. Por gentileza. Salva de palmas! E com a palavra agora, José Sarto. Muito bom dia a todos e a todas, cearenses de um coração enorme. Me perdoem, eu não estou aqui com a lista, com a nominata de todos os presentes que ilustram essa plateia, esse palanque que aqui está. Mas eu vou arriscar, pescar. Eu não vou falar, o senador disse, baixa a parte de cima. Mas eu não poderia deixar de fazer referência primeiro às mulheres, a começar pela dona Renata Gereissati, Gisele Bezerra, deputada Emília, deputada Silvana, aqui abraçando a todas as mulheres presentes. Dar um abraço fraterno e carinhoso ao presidente estadual do PSDB, que eu tive o privilégio de ter como meu secretário brilhante e que deu alguma experiência para que hoje ele também brilhe lá em Massapê, prefeito Osíris. Aos presidentes, a Bia, falei, rapaz, levando carão desde menina aqui do Taça. Eu estou pelos presidentes de partido, com muita alegria, registrar a presença desse momento, que para mim marca o renascimento. Já vou falar bem pouquinho, mas marca o renascimento, a reconstrução, a revisita à história que o prefeito Gleidson aqui falou. Saudar o presidente do União Brasil, capitão Wagner. Está aqui, capitão. Saudar o presidente do PL, deputado André Fernandes. Saudar o presidente do AGI, Carlos Kleber. Rodrigo Nogueira, presidente do Avante. Está faltando algum? Saudar todos os companheiros deputados que eu tive o privilégio de compartilhar com alguns a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Heitor Ferrer, deputado Henrique, deputado Cláudio Pinho, deputado Ednilton, o deputado Pedro Matos, vereador, dublê, vereador e deputado. Heitor Ferrer foi meu companheiro de Câmara de Vereadores e depois de Assembleia Legislativa. Está aqui do lado. Saudar os vereadores todos aqui presentes. Estou vendo vários vereadores. Me permitam encurtar para ser... O Felipe está aqui, e o Queiroz.
deputado federal Jaziel, que fomos deputados juntos. Esse é o pecado de quem quer fazer uma nominata sem estar com ela na mão, porque sem querer, não tem jeito, né? A memória trai a gente e a gente termina esquecendo quem não poderia esquecer. Mas a minha palavra vai para esses dois grandes homens que eu tive o privilégio de, em 1988, ser vereador de Fortaleza aos 29 anos, quando foi eleito prefeito de Fortaleza, Ciro Ferreira Gomes. Mas, antes do Ciro, eu quero deixar um testemunho para vocês. Ao lado desses dois, eu diria, gigantes da política brasileira, deputado Alcides, muito prazer aqui pela sua presença, meu comandante. O senador Tasso Gereissati criou um novo estado do Ceará. O Gleidson, que falou aqui, prefeito Roberto Costa está aqui, mas o estado do Ceará, eu era médico já do estado à época, e toda a arrecadação do estado do Ceará não dava para pagar a folha de pagamento do estado do Ceará. E foi o Tasso que fez esse Ceará que hoje nós temos aqui, que estão tentando destruir, e nós não vamos deixar. Tasso Ribeiro Gereissati, governador por 3 vezes, presidente do PSDB nacional, não foi presidente da República porque a modéstia inunda o coração dele, e a história um dia vai resgatar isso. Um dos maiores quadros da história da política brasileira, um verdadeiro estadista que tem o seu coração focado no povo mais carente, pobre e que precisa do Estado para sobreviver. E aqui, junto do Tasso, eu tive o privilégio de conviver com esse gigante, como foi dito aqui. Ciro enfrentou todos os adversários, e os piores adversários são os internos. E o Brasil cometeu com ele, eu diria, várias injustiças, que espero que a história possa resgatar. E eu estou feliz porque, nesse momento, é um momento de revisita, de renascimento. É um momento de encontro desses dois grandes gigantes da história brasileira. Eu já ia falar. O negócio está pensando que eu estou ficando esquecido. Mas eu estava dizendo que esse momento é o encontro da história de dois grandes gigantes, Tasso e Ciro, com a nova geração de líderes, como Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, como Wagner, que foi candidato deputado federal, como o jovem deputado André Fernandes. Aqui é o reencontro ou o encontro das lideranças que têm um histórico, que têm muito serviço prestado e têm muito serviço a prestar, com essa nova geração, para que a gente tire o Ceará das mãos dessa hegemonia que só está fazendo mal ao povo do estado do Ceará. É preciso, nesse momento, que a gente coloque a nossa vaidade de lado, as nossas divergências, que são muitas às vezes. Mas eu tenho certeza que as nossas convergências haverão de falar mais alto, e nós aqui, a partir desse momento de filiação, minha e do Ciro, ao PSDB, e eu tive o privilégio de, como vereador de Fortaleza, fundar o PSDB aqui, liderado pelo Tasso e pelo Ciro. É nesse momento aqui, o pontapé inicial, para que a gente possa deixar de lado as nossas divergências, construir o Ceará que merece para o povo do Ceará, para quem mais precisa.
e desbancar essa hegemonia autoritária que quer calar a boca da imprensa, do judiciário. Tem muita gente que não veio para cá com medo de ser perseguido, porque se deixasse, era a beira-mar todinha, que aliás o Roberto começou e eu concluí. Então a minha fala final é de agradecimento, Osíris, por esse retorno, por ter o privilégio de ter começado lá atrás, ter acompanhado toda essa trajetória, ver surgir novas lideranças e a esperança do coração de que a gente vai devolver o Ceará para o cearense. O Ceará hoje vive um dos piores momentos na economia e na segurança pública, para vergonha nossa. Nem audiência pública na Assembleia estão deixando fazer para debater violência contra a juventude. E é esse movimento aqui, a começar com a nossa filiação, a começar com a junção essas outras novas lideranças, que nós havemos de devolver o Ceará para os cearenses. Muito obrigado. Registrar a presença chegada aqui do Alexandre Pereira, aqui conosco também. Agora gostaria de passar a palavra ao ex-prefeito de Fortaleza e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cláudio. Pessoal, me deram uma tarefa aqui de falar rápido. O que é que você acha, Ciro? Parece que vai ter um negócio de uma TV ao vivo aí, pediram para eu sintetizar. Umas síntese minhas, vou preparando aí uns 10 minutos no mínimo, viu? Pessoal, estou de fato muito feliz em estar aqui, em especial em reencontrar tantas caras, tantos rostos queridos, gente que veio de longe do Ceará, gente que veio de perto, mas eu sei que quanto risco está correndo em estar aqui hoje, risco pessoal, risco político, profissional. Isso é muito significativo para todos nós que estamos nessa mesa hoje, mas imagino que fale mais fundo ao coração ainda do Tasso e do Ciro. Eu começaria, Ciro, primeiro parabenizando o Sarto pela filiação, dando um abraço grande, desejando muito sucesso ao caminho dele. E eu começaria dizendo que a gente, sem nenhum exagero, a gente está vivendo a história nessa quarta-feira, pela manhã, dia 22 de outubro de 2025. A gente está vivendo literalmente o momento da história hoje. A filiação do Ciro, por si só, ela tem uma extraordinária repercussão para a política cearense, como já foi ressaltado aqui antes, mas tem também uma repercussão para a política do Brasil. Nesses tempos de hoje, o Ciro, com a vitalidade, a inteligência e a disposição de luta, se colocar novamente, a serviço de um partido, de uma causa e de uma luta, é muito simbólico para a luta de tantos jovens e tantos desacreditados na vida pública e na militância política do país. Mas me perdoem por detrás disso, para mim, eu acho que para muitos de nós, um fato que mexe com a emoção, que mexe com o coração, que é o reencontro de dois grandes líderes da política do Brasil, Ciro e Tasso Gereissati, de novo no mesmo partido político. Esse encontro, no passado recente, graças à coragem, principalmente a coragem, e muitas outras virtudes, mas separaria essa. Graças à coragem, absurda coragem, de romper com as tradições perniciosas, com os vícios administrativos e políticos consolidados, com o Estado absolutamente autoritário em que a política cearense se encontrava. A coragem dessa turma, representada por esses dois jovens, foi capaz de criar o Estado do Ceará moderno. Um Estado que ganhou prêmios em todas as dimensões,
mortalidade infantil, no combate ao analfabetismo adulto, na redução da miséria extrema, mas que encontrou o respeito do resto do Brasil, não só por isso, mas pela forma radicalmente séria, apaixonada e vocacionada em fazer política. Foi isso que fez do Ceará um estado com todas as condições, né, geográficas, climáticas e históricas difíceis, um estado respeitado pelo Brasil. E foi isso que fez de Ciro de Tasso duas das mais importantes lideranças políticas do nosso país. Ambos ainda podem, e se Deus quiser nos permitir, ainda podem ser presidente do Brasil. Se já não foram, você pediu para não lhe elogiar. Mas falando sério, tá pouco, né? Se já não foram honestamente pelas circunstâncias e pelos destinos da política. Mas legado, currículo de experiência administrativa, liderança, moral e respeitabilidade tem de sobra para ocuparem a missão de liderar esse país. E olhe, nesses tempos de hoje, a gente está precisando de farol, a gente está precisando de iluminação. O Brasil, infelizmente, se encontra perdido, sem projeto, sem rumo, liderado atualmente por uma gente sem honra, uma gente que egoístamente decidiu não unir o país, decidiu não governar esse país. E por isso que esse dia de hoje é tão marcante para a política do Ceará, mas para a política do Brasil também, que está de olho no que está acontecendo nesse auditório, nessa manhã de hoje, meus prezados amigos, senador Tasso e governador Ciro Gomes. Mas também a gente não pode deixar de falar do Ceará, porque aqui está a comunidade cearense. Eu fui chegando e encontrando empresário, líder classista, fui encontrando liderança comunitária, comerciante, liderança política do passado, do presente e do futuro. Fui encontrando a comunidade cearense que, como nós, está insatisfeita com o abandono, o descaso, a corrupção promovidas pelos governos do PT aqui no estado do Ceará. E estão aqui, Tasso e Ciro, líderes de diferentes partidos políticos e de diferentes gerações. Me permita a essa geração jovem, talentosa, de coração apaixonado para servir, citar dois. Citar o André Fernandes, um jovem de 27, André, de 27 anos, de quem foi tomada uma eleição de prefeito pelas armas da corrupção, do abuso da máquina, mas que não tomaram dele. Muito pelo contrário, deram a ele um extraordinário respeito e reconhecimento da política de Fortaleza e do estado do Ceará. Presidente do PL, queria abraçar meu futuro presidente, o Ciro Tasso já dera permissão, já dera bênção aqui, meu futuro presidente do União Brasil. Eu já disse isso a ele, porque tanto com o André como com o Wagner, nós tivemos diferenças, disputas, lutas, mas estamos aqui por uma coisa, um grande valor. Por muitos outros, a convivência foi criando intimidade, mas a política tem que ser feita por lado e por propósito. E há um propósito que, com as diferenças do passado ou eventualmente existentes no presente, nos unem aqui hoje. É o desejo de dar ao Ceará uma chance e uma oportunidade. E eu disse ao Wagner, por quantos anos, cara, tu lutou sozinho na oposição, corajosamente na oposição. E hoje, fazendo oposição, eu sei do mérito e sei do valor importante da sua luta e do seu caminho, como o do André, para que essa união aqui hoje possa ser celebrada. Minha gente,
Hoje a gente está aqui para testemunhar, mas está aqui também para sonhar, como disse o Gleidson. Porque a política é feita de sonhos, uns mais improváveis e outros mais prováveis. E pela quantidade de gente que está aqui hoje, no outubro, um ano antes da eleição, pela qualidade, pela força política e respeitabilidade desse palanque, eu estou vendo que o sonho está muito mais possível do que muita gente imaginava. Olha, Ciro, o sonho maior é que o estado do Ceará volte a ter orgulho, a autoestima elevada, sabe? A gente andar por aí, bater nos peitos, lá em São Paulo ou no Rio, o povo olhar, saber que a gente é cearense, a gente ter orgulho disso. Porque, infelizmente, as páginas da imprensa nacional são as páginas da mancha de um Ceará abandonado e entregue ao descaso e é o abusivo uso do poder que o PT tem promovido aqui. É bom lembrar, o Ceará hoje, minha gente, vergonhosamente, é o segundo estado mais pobre do Brasil. Depois de tudo que foi feito, de indústria no interior, de investimento no turismo, de apoio ao agro cearense, o Ceará é hoje o segundo estado mais pobre do Brasil. Só tem uma renda maior do que o Maranhão. É o terceiro mais violento. E olhem, não é qualquer tipo de violência. É a violência desumana da humilhação que se impõe no Ceará. Não é mais sobre latrocínio. É agora, não é nem sobre morte de guerra de tráfico de droga apenas. É sobre o domínio das facções na rotina das vidas das famílias e das comunidades do sertão e da capital. Assistido de forma cúmplice, conivente, covarde e frouxa pelo atual governador e pela sua turma do PT. É também um estado que viu com o Tasso, com o Ciro e com outros governadores a educação prosperar e virar exemplo, e que vê agora o nosso ensino médio, que é o único, André, de responsabilidade do governo, está em decadência dos seus indicadores. As indústrias do interior fechando ou desmobilizando, que custaram anos, sofrimento, leis, luta para serem abertas. Mas o mais grave agora, todo o trabalho de reconstrução do Estado cearense moderno, iniciado e promovido por Tasso Gereissati, está sendo corroído pelo vergonhoso patrimonialismo, pela corrupção sem medo, sem recato e sem nenhum receio das fiscalizações e órgãos de controle. A politicagem, a perseguição testemunhada pelo Gleidson e por muitos que estão aqui, viu Agemiro, viu Marcelo Machado por aqui no caminho, por muita gente de bem que está sendo vítima desses abusos. E que, por fim, com nenhuma responsabilidade, estão destruindo, para além da moral e dos exemplos, os princípios de Estado moderno, mesmo as contas públicas, senador Tasso, governador Ciro Gomes, estão destruindo a capacidade fiscal, que foi uma das grandes conquistas do ciclo dos governos das mudanças. Olha, a gente está aqui hoje falando um pouco de passado, mas o que o povo quer saber é do futuro. Eu comecei falando de história, mas eu vou terminar já agora, por causa do tempo, já me sinalizaram aí, a TV está entrando no ar. Quero terminar falando de esperança. Há um fio que não por acaso junta tanta gente aqui hoje. É um fio que junta esse passado recente, em que uma revolução improvável aconteceu no solo cearense, graças à política e às lideranças e à qualidade das lideranças políticas do Ceará. Há um fio que junta esse passado com o ciclo atual de decadência, de drama. E o PT é tão covarde que ele tenta convencer o povo que é assim mesmo, querendo conformar o povo
com a mediocridade dos serviços públicos, com o abandono, com a entrega que fizeram do governo do Estado, dizendo que no Brasil todo as coisas estão do mesmo jeito. É mentira. As facções estão sendo combatidas com fervor, com inovação em outros estados brasileiros. Aqui o que tem faltado mesmo é competência, tesão, vontade, força, animação de governar. Esse passado presente se liga com esse presente de drama. Mas se liga, Tasso e Ciro, vou terminar agora. Total. Quem está com mais é ele, de tudo de nós, todos nós. Estava mais entusiasmado. A gente está ligando, vou para finalizar, porque virou piada aqui. Fui falar de tesão, né? Aí. Carol, posso falar de tesão? Mais ou menos, né? Menos. Então, a gente tem esse fio que está ligando esse passado recente a um presente de drama, desesperança, mas que só junta a gente aqui porque ainda há fé no futuro, ainda há fé no Ceará, ainda há fé na política, ainda há fé na palavra de Ciro e de Tasso, e sobretudo a fé nessa improvável para muitos união construída aqui a muitas mãos e a muitas cabeças, parlamentares que na Câmara Federal, na Assembleia e na Câmara Municipal têm feito um extraordinário papel lutando, muitas vezes como vozes solitárias. Essa turma que está aqui, de gerações diferentes, de partidos diferentes, inspirados por exemplos e faróis, que deseja e crê que há uma oportunidade, Ciro, desse Estado voltar a viver um ciclo de prosperidade. A sua filiação hoje, não tenho dúvida, vai ecoar nos 4 cantos do Estado do Ceará. Vai fazer um rebuliço tremendo. E vai representar para o povo cearense uma chance e uma crença de ressurreição. É possível, sim, o Estado do Ceará vencer as facções. Mas é mais possível ainda, de novo, sob a liderança dessa tropa toda que está aqui, do bem, animada, com coragem, é possível, sim, devolver orgulho e autoestima à terra cearense e ao nosso povo cearense. Desculpa a demora. Uma salva de palmas ao nosso querido Roberto Cláudio. Mais uma vez, eu gostaria de pedir a colaboração aqui dos colegas que estão filmando. Celular aqui na frente, eu peço que libere o corredor central, o corredor das câmeras oficiais do evento. Por gentileza, esse celular que está levantado aqui. Enquanto nós vamos colocar a mesa, eu quero fazer uma citação, uma informação aqui. O capitão Wagner vai precisar se retirar agora, porque ele tem um voo para Brasília e precisa se deslocar até o aeroporto. Então ele vai fazer aqui a sua despedida e vai sair nesse momento. Muito obrigado, capitão, pela sua presença. Uma salva de palmas. Por gentileza, eu quero pedir mais uma vez o celular que está levantado aqui à frente, que se desloque um pouco para a lateral, para liberar o corredor central aqui para as câmaras oficiais. Por gentileza. Dando continuidade aqui ao nosso momento. Nesse momento histórico, convidamos o líder do PSDB, ex-presidente nacional do partido, Tasso Gereissati, para abonar a ficha de filiação de Ciro Gomes, bem como convido o ex-governador para assinar a ficha de filiação nesse momento histórico no Ninho Tucano. É isso aí, gente, vamos aplaudir! Junto
junto nós vamos votar. Ciro Gomes chegou, ele não pode copiar. Já tem que mudar, do Ceará de norte ao sul. Junto nós vamos votar com o galeguinho do zóio azul. 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 Tá todo mundo, eu tô com Ciro. Ciro, 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 perguntando pro meu bem. Ciro, 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 tem o coração vazio. Viva assim, a dar pro Ciro. Gabriel, vem cá também. Todo mundo, eu tô com Ciro. Ciro, 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 perguntando pro meu bem. Ciro, 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 tem o coração vazio. Viva assim, a dar pro Ciro. Gabriel, vem cá também. O galeguinho do zóio azul. 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 E agora convidamos o grande estadista, ex-governador, ex-senador e fundador do PSDB para fazer uso da palavra, Tasso Gereissati. O galeguinho do zóio azul. 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 Tira aqui, Marcos. Não dá. Troca. Uma salva de palmas, gente! Bom dia, todo mundo. Eu queria pedir desculpas que eu estou com problema na garganta e não vou poder falar muito porque estou com um probleminha aqui. Problema de velho mesmo. Eu queria primeiro agradecer ao Osíris Pontes Neto pelo seu papel como presidente do PSDB nesse intervalo difícil para o PSDB, difícil para a política no Ceará, em que ele fez um papel fundamental para que nós pudéssemos sobreviver diante de um atropelamento que veio por cima de nós todos. Queria agradecer muito ao Osirinho pela sua dedicação ao partido e aproveitar e mandar um abraço para o seu pai. Agradecer aqui a presença a Camila, cadê a Camila? A Camila, que foi presidente municipal de Fortaleza, também fez, acho que conhece o PSDB como ninguém, poucos hoje conhecem o partido como ela. Foi, há muito tempo, uma das mais fiéis militantes do PSDB e no Ceará e durante esses últimos anos, presidente municipal de Fortaleza. Muito obrigado, cara. Ela está no PSDB desde a juventude. Não quer dizer que você esteja com muita idade, não. E 31 anos que você está no PSDB. Chegou uma hora que eu disse, Camila, eu tenho que sair dessa juventude, tá? Não tem para ir. Agradecer a presença dos presidentes de partido que aqui representam um simbolismo muito especial. Pela primeira vez em muitas eleições, pelo menos umas 3 ou 4, existe hoje uma possibilidade de haver uma aliança política capaz de confrontar com a hegemonia do governo Estado do Ceará. Pela primeira vez.
nas últimas eleições, o capitão não está aqui, basicamente era 23 partidos contra 2. O tempo de televisão era 90% contra 10, e assim por diante. Pela primeira vez, nós temos aqui representado um espectro do pensamento da política no estado do Ceará, capaz de confrontar, e não só confrontar, vencer a atual essa fase de retrocesso que existe aqui no Ceará. Estou vendo aqui o André Fernandes, que teve um papel, desempenhou um papel importantíssimo nessas eleições recentes de Fortaleza. Aqui e ali nós temos as nossas divergências, e ainda bem que ele não se zanga comigo quando a gente é divergência. E, o capitão Wagner, que saiu, capitão Wagner, que tem feito uma oposição corajosa, muito corajosa, praticamente, e de uma certa maneira, em determinado momento isolado. Ao Alexandre, que foi nosso federado aqui, agora eles se rebelaram, mas parece estar voltando aqui. O Carlos Kleber, presidente do Agir, no Ceará. Rodrigo Nogueira. O Alexandre, eu já falei. E o Robson, presidente da Democracia Cristã no Ceará. Todos os deputados sintam-se citados, porque vereadores, deputados, porque eu não tenho nem voz para citar todos que estão presentes aqui. As mulheres aqui presentes, a minha mulher, eu vou citar a minha mulher porque se eu não citar, posso encontrar minhas malas na calçada para eu voltar para cá. A Gisele, que deu... Olha, eu vou falar aqui uma coisa com sinceridade, se o Ciro me permite. Deu uma estabilidade a esse cara impressionante. Ele é, em termos emocionais, é outra pessoa de uns tempos para cá, depois que ele encontrou a Gisele. São 3 irmãs, né? Olha, se você conhece a cantora, né? Você conhece as 3 cantoras, é porque vocês ainda não conhecem o pai delas, que vai ver que é mais bonito que elas ainda. Bom, meus amigos, eu fiz essas brincadeiras porque nós estamos aqui vivendo um momento, para mim, até emocionante. Aqui foi falado do esforço que nós fizemos, de todo o trabalho que nós fizemos para reconstruir e construir uma nova mentalidade política administrativa aqui no Ceará. Mas eu não vim aqui, acho que o Roberto falou nisso, falar do passado. Eu quero falar do futuro. Porque depois desse trabalho de reconstrução, começou-se no estado do Ceará um trabalho de desconstrução daquele estado do Ceará, que o Brasil todo parou para olhar o que está acontecendo no Ceará. Que é isso? São Paulo com problema de pessoal, de folha de pagamento, e o Ceará se mostrando o estado, talvez o mais moderno, não, mas um dos mais modernos em todos os sentidos, e dando orgulho e recuperando a autoestima do cearense. E venho acompanhando com muita tristeza a deterioração deste sentimento de autoestima, da imagem do Ceará, do que falam do Ceará aí fora. E, ao mesmo tempo, também participei e ajudei a eleger, como o Ciro também,
o presidente Fernando Henrique, que deu ao país uma cara de democracia moderna, institucionalizada, consolidada. Eu tenho a impressão que desses últimos presidentes foi o único que entregou a faixa de presidente sorridente para o seu sucessor, grande adversário político. Acho que foi o único, não estou me lembrando de outro que tenha feito isso. É o único que não teve problema de prisão, inclusive. E também vejo essa democracia, essa união, esse orgulho se deteriorando no Brasil. Ao Ciro, hoje, cabem duas missões. Eu fiz tudo primeiro, Ciro, para trazer o Roberto Cláudio para o PSDB. Não deu certo, ele disse, eu estou num partido, o Ciro que manda em mim. Eu vou para outro partido, vai ser o Tasco, eu não quero mais ninguém, eu vou mandar. Sou amigo do capitão Wagner e agora eu tenho voo próprio, acabou, não quero mais conversa. Tá bom. Mas que foi, na minha história de vida política, foi, se não o melhor, um dos melhores prefeitos da cidade de Fortaleza. Ciro e Sarto aqui, cadê o Sarto? Está o Sarto. Depois do Sarto e do Ciro, é claro. Né? Não, Heitor? E é um dos políticos, hoje, mais competentes que nós temos, não é só no Ceará, não. No Brasil. Diante de toda essa estrutura que nós estamos vendo implantadas na Câmara Federal, no Congresso, com a PEC de blindagem e todas essas aberrações, é fora da curva a presença do Roberto Cláudio nesse cenário político. E tem muito a dar aqui no Ceará, muito a dar. Eu não sei como ainda ele está decidindo, mas não sei como e quando e em que lugar que vai ser, mas tem muito a dar para o estado do Ceará. O Sarto também, esse prefeito, um senhor caráter. É muito difícil encontrar na política brasileira um homem do caráter desse rapaz aqui. Eu chamo de rapaz porque vocês já observaram, ele está com um tupete novo. Levanta aí, Sarto, para o violão. Um tupete novo. Só falta pintar, né? Porque está branco, está muito feio. Então, eu ia dizendo, voltando a falar sério, é porque depois que eu aposentei, eu não gosto de falar sério mais. Mas agora eu vou falar muito sério. Então, o Ciro tem duas missões nesse momento importantíssimas e históricas. Uma em nível nacional. O Ciro vai ajudar a reconstruir um partido que mais do que nunca é necessário ao Brasil. Um partido de centro, que consiga dialogar com todos, que não exclua ninguém, que esteja aberto e tenha a tolerância, a compreensão, o espírito democrático, mas para entender se uma pessoa, um deputado, é mais à direita. Eu estou vendo que o André está chegando para a esquerda, outro dia eu tive uma conversa com ele. É mais à direita, ou é mais à esquerda, hein? Ou mais à esquerda, tem a capacidade de dialogar e conviver. Não é possível esse Brasil que nós estamos vivendo hoje.
As pessoas não conseguem dialogar com qualquer pessoa, qualquer outro que tenha opiniões políticas diferentes. Se cancela, corta relações até dentro das famílias, isso tem acontecido. Se você não é isso, lógico que você é aquilo, do outro lado, da outra ponta. Se você não é branco, você é preto. E acabou. Esse imenso espaço aqui não existe mais na política. E esta política implantou essa mentalidade na cultura do Brasil. Não é possível mais nós vivermos diante desse clima de intolerância e divisão. E cada um que entra divide mais ainda. Agora, é sempre, eu estou na presidência para acabar com eles. Eu estou na presidência para acabar com os outros. Não é eu sou presidente de todos, por exemplo. Eu sou presidente de todos os brasileiros e estou olhando para o povo, para a população e o bem-estar da população brasileira. E o PSDB, que veio caindo, sem dúvida nenhuma, eu confesso, tem esse papel para a história do Brasil e para o futuro do Brasil, como eu quero falar de futuro. Futuro do Brasil, porque nós não temos futuro se continuarmos nesse ritmo de ódio de um lado, ódio de outro, sem nenhum caminho para a compreensão, para a tolerância e para respeito pela diversidade. Outra missão, Ciro. Ceará, sua terra, onde você foi prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, é reconstruir aqui no estado do Ceará aquela cultura de alegria, de entusiasmo e de autoestima e orgulho de ser cearense. Uma pincelada sobre o passado. Quando eu entrei na política e fui candidato a governador, o Ceará era conhecido como o estado dos 3 coronéis, que era dividido entre 3 coronéis, 33, 33, 33. Hoje, e nós viramos essa história, não eu, nós, o Ciro e outros tantos administradores, técnicos, secretários, políticos, mudamos essa imagem do Ceará. Hoje, quando se fala do Ceará, não tem mais 33, 33. Tem 100% 1. Eu já perguntei a algumas pessoas no meio da população quem é o governador do Ceará hoje. Sabe que tem gente que não sabe o nome do governador do Ceará? Não é difícil de encontrar quem não sabe o nome. Onde é que está a presença, a personalidade cearense colocada na política brasileira? Não existe mais. Hoje, as notícias que nós temos do Ceará, fora do Ceará, é uma cidade muito famosa antigamente no Brasil inteiro, porque era a terra do Chicanísio, Maranguape. Aqui do lado, olha aí o Maranguape esse aí. Cirano também é de lá, Cirano é de Maranguape. É conhecida a cidade mais violenta do Brasil. Não é do Ceará. Eu encontro as pessoas aonde eu for, em qualquer ambiente, e tem uma palavra que é comum em todos os ambientes: medo. As pessoas hoje têm medo. Medo de viajar de carro, medo de andar na calçada, medo de estar em determinados bairros, em determinados municípios. E a grande
questão, e isso é a realidade. Hoje não é mais saber em determinado município quem é que manda no município, se é o partido X ou o partido Y. Sempre tinha isso, essa discussão. Hoje é qual facção que está dominando o seu município. E já tive prefeitos que me contaram, que deu o Gleidson, não sei se é verdade, lá em Juazeiro, que eu tive que fazer acordo entre as facções e dividir, porque senão era tiroteio aqui todo dia e gente morrendo todo dia. Então, para evitar isso, eu faço um acordo de cooperação, olha, seja, de cooperação entre governo e facções. É uma coisa absurda. Só para vocês terem uma ideia, esses arranjos políticos que foram feitos ultimamente, na minha época de governador, eu tive, se não me engano, 15 ou 16 secretários na época. Hoje, no Ceará, são 36, são 40 secretários. 40 cabide de emprego para os amigos, apadrinhados, cabos eleitorais, e, enfim, destruindo a capacidade financeira e a capacidade de produzir políticas públicas com certa eficiência. Disse aqui o Roberto Cláudio, as indústrias, com tristeza me dá vontade, Ciro, de chorar quando eu olho no jornal. Indústria tal vem para o Nordeste, para Pernambuco. Indústria tal vem para o Nordeste e para a Bahia. Indústria tal está chegando no Nordeste e vai para o Rio Grande do Norte. E o Ceará, praticamente, não é que não vem para o Ceará, está fora do mapa. Completamente fora do mapa. Os índices sociais nem se falam aqui, acho que o Ciro tem eles mais na cabeça, o Roberto Cláudio, todos aqui têm, mas são dos piores do Brasil. E é com muita tristeza e dor no coração que eu vejo isso acontecer. E aqui eu volto ao Ciro, é a outra missão, de resgatar esse nosso passado glorioso, de sermos um estado de referência no Brasil, de resgatar o nível da política no estado do Ceará e fazer, eu quase que ia dizendo aquela frase, e fazer com que, enfim, esse estado, essa condição de absoluta decadência tenha uma hora de parar, chega. E termos um governador, como foi na maioria das vezes, realmente um líder popular, como é o Ciro. Não, ele não vai ser governador porque eu indiquei, porque o Roberto Cláudio indicou, ou porque nós juntamos 40 partidos, fizemos um arranjo, ele vai ser governador, o outro vai ser vice, o outro vai ser senador. E o povo a gente empurra, porque nós temos 90% dos prefeitos, nós 90% da televisão, nós temos a força, e aí de quem não entrar nesse esquema. É uma responsabilidade que nós estamos passando aqui inteiramente não a você e todo o time que você está trazendo junto. E eu, nessa responsabilidade, eu queria já, aqui com a sempre presente boa vontade, espírito público, do Osíris, que está acabando o seu mandato, da Camila, que está acabando o seu mandato, dizer que a partir de agora, ainda não juridicamente, o Ciro, além de se filiar, que ele já está aqui, ser o presidente do PSDB.
E o Sarto, presidente do PSDB Municipal de Fortaleza. Então, hoje está sendo formalizado um momento histórico importantíssimo para o nosso futuro. Fundamental para o nosso futuro aqui e no Brasil. Aqui no Brasil. Porque aonde quer que ele vá participar mais ativamente, do Ceará sempre vai participar. Da política nacional, que o Ciro é um nome nacional, nós queiramos ou não, é um nome nacional. Ele vai influenciar de uma maneira relevante os destinos e os rumos da política e da condução de políticas públicas do Brasil. Então, fico muito feliz por saber que conseguimos trazer lideranças do mais alto nível que o Brasil recente, o Ceará recente, conheceu, que é o Ciro, para conduzir o PSDB, o partido da diálogo, da responsabilidade, da coerência. Então, Ciro, como você me sugeriu, eu digo a responsabilidade sua, porque ele, quando fiz esse convite final para ele, ele disse, tem uma condição, está na hora de você se aposentar, dona. Manda a dona Renata comprar uns pijamas para você, bonito. Mandou comprar, e aí Renata já comprou 3 pijamas para mim. Todo colorido, moderno, né? Aqueles pijaminhos. E vou colocar tranquilamente, confiando nesse grupo, os meus pijaminhas que você me deu. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas ao nosso eterno líder, Tasso Gereissati. O galeguinho dos olhos azul. E agora, dando sequência ao nosso cerimonial, nesse momento convidamos o ex-governador, ex-ministro e tucano Ciro Gomes para fazer uso da palavra. Uma salva de palmas, meu povo! Perguntando pro meu bem, Ciro, tendo o coração vazio e vencendo a Ciro, sabia becar também. Ciro. Muito obrigado. Às vezes, especialmente quem cultiva talvez uma das maiores virtudes do ser humano, que é a gratidão, às vezes a gente passa muito abreviadamente, muito rapidamente, de tanto usar a palavra, a expressão muito obrigado. Mas hoje eu não posso deixar de fazer aqui uma homenagem ao que vem do meu coração para minha boca. Muito obrigado. Isso quer dizer que de tantos gestos, e o mais transcendente, o mais relevante, o mais generoso, foi o convite do maior estadista cearense, Tasso Gereissati, para que eu recomeçasse a minha vida pública no PSDB. Isto nos obriga. Isso é que quer dizer obrigado. Isso nos obriga. E se a gente diz honestamente muito, isso quer dizer que isso nos obriga demais. E esse é o sentido da minha fala hoje. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, a todas, a cada um, a cada uma, por essa presença calorosa que traz um pedaço do nosso caloroso Ceará aqui para bem perto do meu coração, nessa hora de recomeço da minha já extensa vida pública. A Gisele também, Tasso, comprou uns 3 pijamas de bolinhas e está insistindo que eu também os use. Então, se você não vai usar, eu também não vou. Mas se você for, eu também vou. Cada qual com o seu, naturalmente.
muito obrigado do fundo do meu coração às lideranças que qualificam, nobilitam e põem em grande altitude a singeleza desse ato do meu recomeço de vida pública, que são lideranças muito importantes, queridas e respeitadas pelo Ceará, e a quem eu quero dizer muito obrigado, me obrigo muito mesmo a cada um e a todos e a todas por esse gesto generoso, porque é muito fácil a gente se alinhar com quem pensa igual, é muito fácil a gente se alinhar por quem é subalterno, é muito fácil a gente se alinhar com quem tem dívida conosco. Não é o caso. Estão aqui por uma coisa muito alta, que saiu da moda, mas nós precisamos trazer de volta ao centro do nosso caminhar político, que é uma coisa chamada espírito público. Nós estamos aqui com lideranças políticas de antanho, para usar uma palavra mais antiga, ou de hoje, não é? Moderníssimas, recém-postas no holofote da popularidade grande aqui no Ceará. E apesar das nossas diferenças, nós não devemos ter medo de afirmar com honestidade e humildade a todo o povo do Ceará que nós temos diferenças. Quando o olhar é sobre a vida nacional, um ambiente absolutamente passionalizado, calorosamente, por uma polarização assentada no ódio, na paixão despolitizada, mais violenta ainda ficam as contradições se nós não tivermos a generosidade de compreender o que, nos sendo comum, nos obriga a trabalharmos juntos e trabalhar nossas diferenças sem vergonha nenhuma, sem nenhum cabimento de ficar escondido, seja de quem for. E eu sei bastante bem o que eu estou falando. Repare bem, quando o Lula se elege, chama o José Alencar do PL. Não é o teu partido, André Fernandes? O José Alencar era do PL, quando o Lula chamou para ser o vice-presidente da República. Aí tudo bem, pode fazer aliança com o PL, porque, né? E de fato o José Alencar era um grande brasileiro. Tal. Quando o Lula resolveu lançar a Dilma, sem vivência política nenhuma, já avisado que as coisas podiam ser gravemente traumatizadas, como infelizmente aconteceu, eu falei isso muitas vezes, ele chamou a polêmica figura do Michel Temer, do MDB. Aí pode, não tem problema nenhum, porque sendo o Lula e o PT, pode, não tem problema nenhum. Quando agora, mais recentemente, o Lula quis se eleger por quase 1% apenas de diferença do Bolsonaro, depois de todas as dificuldades que passou, quem ele chamou para ser o vice? Geraldo Alckmin, fundador do PSDB, agora socialista. Socialista, um grande guru da esquerda, companheiro, porque para eles tudo pode. E é assim que será enfrentada essa contradição. Mas eu estava falando que eu estou muito agradecido, eu quero dizer muito obrigado pela honra de estarem aqui partidos com quem eu alimento muitas afinidades, do Ceará para frente é quase tudo afinidade, e algumas desavenças que nós vamos amadurecer fraternalmente. Eu estou falando de ti, André Fernandes, esse jovem talento. Pode trazer as diferenças. Vamos ver quem tem moral para encarar essa discussão. Aqui não tem ladrão. E lá, dá para dizer isso? Eu quero dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado às lideranças todas que, sendo diferentes das nossas, com quem já tive embates quentes, calorosos, alguns eu estava errado, que me custa ter humildade para mostrar isso, e outros eu aprendi pelo amadurecimento que eu estou testemunhando. Eu estou falando do companheiro que teve que sair para cumprir suas tarefas, o capitão Wagner. Capitão, você não está só. O capitão hoje está ameaçado de morte, mais uma vez, porque está indo botar o dedo na ferida da questão do domínio das facções em amplos setores, não só da comunidade sofrida do Ceará, mas da política do Ceará, que é muito mais grave do que pode se supor. Nestes dois, no André Fernandes e no capitão, eu quero agradecer
a todos os deputados e deputadas que estão aqui, e todos entenderão se eu mencionar Emília Pessoa, nossa companheira do PSDB, Silvana, que deu a luz do nosso rumo de salvar o Ceará, foi ela que criou isso. E cumprimentar o meu presidente, a quem eu quero agradecer tanto gesto de gentileza. É a terceira geração de queridos e respeitados amigos meus. Osíris Pontes Neto. Fui amigo do teu velho avô, sou amigo do teu pai, como o Tasso também. Eu quero cumprimentar, enfim, muito agradecido, quero dizer muito obrigado a você, Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio, junto com a Carolina, é sem nenhum favor. Veja bem, pouco me importa se o pagamento que eu recebi em algumas circunstâncias foi a traição e a ingratidão de gente por quem eu dei tudo, de gente por quem eu me sacrifiquei, de gente por quem eu assumi desgastes que nunca foram meus, a ingratidão e a injustiça e a traição. Se isso for um pagamento que eu recebi, eu não vou variar da minha determinação, que, aliás, também é exemplo de Tasso Gereissati, de fazer uma aposta na renovação dos quadros políticos do Ceará. E você, Roberto, é o mais preparado, o mais qualificado, o mais pronto e acabado quadro para qualquer tarefa. Se dependesse do meu gosto, ele tem todos os dotes que, eventualmente, a sua generosidade me atribui, mas tem um que eu já não tenho mais, que é a juventude, a garra, o tesão para encarar. Foi ele que falou primeiro. Está pronto para ser o grande governador que o estado do Ceará pode ter. Fez assim a Carolina? Vocês lá em casa não, né? Ah, foi a Gisele. Eu quero dizer muito obrigado, enfim, a todos os deputados e deputadas, já cumprimentei, federais e estaduais. Quero agradecer aos prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-prefeitas, aos prefeitos que não vieram, meus irmãos, minhas irmãs, que estão aí pelo Ceará inteiro, com os convênios atrasados, com as promessas mentirosas não cumpridas, com a perseguição em cima. Não se preocupem, o tempo da libertação se aproxima e todo mundo vai poder governar seu município sendo apoiado pelo governo do estado, pelo governo federal, se depender da nossa militância. Quero cumprimentar a todos na figura desse que é um dos maiores prefeitos do estado do Ceará, não só na altura, mas na qualidade da sua obra, da sua tarefa, na resistência moral superior e vitoriosa, que é o prefeito de Juazeiro, meu caro amigo Gleidson. Um abraço grande. O Gleidson, Tasso, levou Juazeiro ao primeiro lugar fora da capital em matéria de empreendedorismo. Hoje saiu um registro em que, depois de Fortaleza, Juazeiro passa Caucaia, passa Maracanaú e passa de longe Sobral, o que é inédito na criação de empresas lá no nosso querido terra do meu padrinho, Padre Cícero Romão Batista. Eu quero dizer muito obrigado, enfim, às autoridades civis, militares e eclesiásticas. Que aí... O que é, Gisele? Claro, não sem antes agradecer a esse companheiro de vida, não é? Companheiro de vida que eu já, um provecto ex-deputado por 2 vezes, então jovem prefeito da capital, tive o privilégio de tê-lo como vereador, iniciando a sua vocação pública, que se conclui recentemente, logo mais todo mundo vai ver, como um dos maiores prefeitos da cidade de Fortaleza. A essa altura, quase 1 ano de administração, o Tasso já tinha feito 8 postos de saúde. Só para comparar na grande questão popular. O Sarto, o que eu disse? Não foi prefeito, não, você não. Você não foi prefeito. O Sarto já tinha feito 8 postos de saúde a essa altura do primeiro mandato dele, do primeiro ano do primeiro mandato. Vamos contar quantos foram feitos na atual administração e vai se vendo proximamente a distinção enorme que é um prefeito discreto, humilde, até na conta do exagero, não é? Mas que trabalhou, operou, construiu e fez muito pelo povo de Fortaleza e pelo povo do Ceará. Eu te saúdo e te digo muito obrigado, meu companheiro, para mais uma jornada juntos, de tantas que já lutamos juntos. Vai ser o nosso federal, se Deus quiser, com todo respeito aos outros federais que postulam. A quem mais eu quero dizer muito obrigado? Eu quero dizer muito obrigado ao militante médio, 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 ao militante médio
aquele que se manteve fiel, aquele que se manteve solidário comigo no meu ex-partido, o PDT. Muito obrigado a todos os militantes que se mantiveram generosamente fiéis quando a traição, a ingratidão foram corroendo as possibilidades de eu continuar ali. E, por fim, eu quero caminhar para a conclusão afirmando duas coisas na linha do que o Tasso fez na sua grande e grave reflexão aqui. Primeiro, pelo Brasil eu morro. É bem verdade que pelo Ceará eu mato, mas pelo Brasil eu morro. E vejam, a propaganda oficial, ajudada aqui e ali por uma certa incompetência de uma certa oposição sectária que não entende a complexidade da vida nacional e aperfeiçoa o desastre, tipo a manipulação do sentimento nacional, de defesa da soberania nacional, que não é nada da prática de fato defendida, mas que serviu de retórica quando setores da oposição apoiaram uma agressão estrangeira, como foi feita pelos Estados Unidos contra a economia brasileira. Pois bem, aproveitando esta inconsequência, nós temos no Brasil um quadro em que tudo está cor-de-rosa e lindo. Está tudo maravilhoso e quem disser o oposto é logo taxado de fascista, de bolsonarista, de direitista, de fascista ou qualquer priquitista, ou seja lá o que diabo for. Né? Porque aqui é assim. É desse jeito que se faz para desqualificar toda e qualquer crítica. Não sou eu que estou falando, não. É só tentar fazer crítica a esse dispositivo de poder. Pois veja, vamos conversar sobre o Brasil que nós vemos aí nas ruas. Vamos conversar rapidamente para não lhes cansar, que eu quero mesmo é dizer muito obrigado por essas emoções que renovam em mim a vontade de começar de novo uma luta que já vem de 40 anos. Nesse momento, meus compatriotas brasileiros, nesse momento, 38 de cada 100 brasileiros estão trabalhando na mais selvagem informalidade. Na propaganda oficial, todos estão empregados. O Brasil está a pleno emprego, dizem a retumbância da propaganda oficial. E eu afirmo, posso provar, desafio para o debate qualquer petista desses, de dizer que 38 de cada 100 trabalhadoras e trabalhadores do Brasil estão hoje empurrados para a informalidade. Por quê? Porque o governo Lula chama de empregado 94 milhões de pessoas que são os clientes das políticas assistencialistas. Na maior experiência de clientelismo e assistencialismo da história da humanidade. Nunca um país do mundo estendeu para a maioria dos seus cidadãos políticas sociais compensatórias. Não que eu seja contra. Às vezes, um bocadinho que chega de um Bolsa Família, de um BPC, é o que resta para botar o de comer no buchinho da criança com fome. Eu entendo isso perfeitamente. Mas o que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. E o trabalho decentemente remunerado está sendo devastado no Brasil. São 38 de cada 100 na informalidade. São 6 de cada 100 desempregados. São mais 3 de cada 100 que desistiram de procurar o emprego, que a propaganda do governo chama não de desempregado, mas de desalento. Isso quer dizer que a maioria do povo trabalhador brasileiro estão fora de qualquer proteção de futuro. Trabalhando jornadas de 10, 12, 14 horas, sem direito a férias, a 13º salário, a proteção. Se o entregador do Uber, se o entregador do 99, se o entregador do iFood quebrar a corrente da motocicleta nas madrugadas pelo país afora, 2, 3 dias, e o dinheiro de comer, 5 reais por cada corrida, não acontece na sua casa porque não tem nenhuma proteção da Seguridade Social. Esse é o Brasil que nós conhecemos. A população de rua, a expressão talvez mais doída para um país tão extraordinariamente rico como o Brasil, duplicou no país nos últimos 3 anos. Dobrou! São mais quase 400 mil pessoas morando ao relento. Aqui a gente pega a chuva e temos a sorte de não ter o frio. Mas quando chega o frio pelas plagas do sul e do sudeste, muitos irmãos nossos morrem à falta de um cobertor pela selvageria em que se encontra a vida no Brasil. Eu lhes cansaria,
meus compatriotas, mas eu quero dizer muito obrigado por restaurar em mim, Tasso Gereissati, a vontade de seguir lutando para superar essa tragédia. Minha vida não tem sido fácil. É claro que eu sou um privilegiado, mas a minha vida, para me manter linheiro, para me manter coerente com aquilo que eu penso, que eu defendo, com os valores que eu herdei dos meus pais, da formação cristã que eu tenho, eu não me permitem ser omisso, nem conciliar, nem conceder a esse tipo de perversão. Portanto, Tasso, primeira missão aceita. Vou lutar no que estiver ao meu alcance, com muita alegria ao seu lado mais uma vez, de pijama ou sem pijama, para a gente fazer as coisas no Brasil acontecerem. E você está coberto de razão. Não será com radicalismo, não será com sectarismo, não será com donos da verdade, não será estimulando o ódio, a desavença entre as pessoas, que repartem famílias, que destroem amizades, que esse país vai ao encontro. Ao contrário, o Brasil precisa construir um grande caminho de reconciliação. Não a reconciliação das elites, que é anestesia, porque essa está sendo feita mais uma vez, mas a reconciliação ao redor de um projeto de nação que tenha compromisso com o trabalho, com a produção, com a decência. O Brasil hoje é o país de regime mais corrupto na sua história. Acham que eu estou exagerando? Tomem nota, eu desafio qualquer petista a me contestar. Nós esculhambamos o Bolsonaro quando ele começava a liberar emendas na faixa de 30 bilhões de reais por ano. A gente esculhambava como corrupção epidêmica, endêmica, gravíssima e tal. Pois bem, o Lula esse ano já liberou 63 bilhões de reais para roubalheira generalizada, ressalvando as exceções que certamente deve haver num universo como esse. Não existe quadra de governo mais corrupta do que essa. Nós ouvimos falar recentemente que o governo demitiu 370 pessoas. Qual foi a razão? Não tinham competência para trabalhar? Não tinham compromisso com as missões que estavam? Não, porque não aceitaram mais se subjugar ao processo eleitoral do lulismo eterno que quer se perpetuar no poder, ainda que o Lula vá fazer 85 anos se terminar o próximo mandato, o que considero, com todo respeito, nós estamos chegando lá também, mas considero uma irresponsabilidade grave contra o país. Por fim, o Ceará. Eu já disse que pelo Brasil eu morro, mas pelo Ceará eu mato. E eu estou, meus caros e queridos, Gisele Bezerra, amor da minha vida, meus caros sogros, Fernando e Cristina, meus cunhados, Fernandinho, Giovana e Jéssica, enfim, minha família que estão aqui, a minha neta Maria Clara, que representa também o Gabriel, eu estou pronto para começar uma tarefa. Deixem só que eu, sendo muito agradecido pelo estímulo, pelo apoio, pelo carinho, que eu lhes diga com a minha experiência o que é a tarefa para hoje. Amanhã nós estaremos reunidos de novo para amadurecer o que cada um vai fazer. Meu caro Alcides, por exemplo, o seu partido menciona você como possível candidato a senador. Eu acho bom, acho muito bom, porque você tem currículo. Você tem currículo. O outro lado, aproveitando a prepotência, para ser candidato a senador, tem que ter folha corrida. Tem que ter folha corrida, se apresentar de preferência com um inquérito em andamento da Polícia Federal. Ou a turma pensa que eu falo demais, por conta de assunto de cornagem que tem também que está envolvido aqui na escolha dos candidatos a senador lá do outro lado. Vamos discutir, Camilo Santana. Vamos discutir, Camilo Santana. Eu vou tirar tua máscara, Camilo Santana. Vou tirar tua máscara. Deixa eu terminar. Já falei demais. Deixa eu só dizer, a tarefa hoje, dizendo de novo, muito obrigado a todos e a todas, a cada um e a cada uma, aos que estão aqui, aos que não puderam vir, temendo represálias, se protejam. Nós queremos libertar o Ceará, proteger o Ceará, e esse tempo de liberdade está chegando. Tempo de mudança, a palavra está se aproximando para o Ceará. Mas eu penso
Eu penso, minha cara doutora Silvana, meu caro deputado Jaziel, meu pastor, eu penso, meu caro Aloysio, que de quem tomar a eleição no Crato, na base do roubo, tomar a eleição no Crato. Eu penso, Marcelo, que foi caçado injustamente para tomar a eleição em Crateús. Eu penso, Roberto Costa, que querem caçar porque ganhou a eleição contra o dono do Ceará, o que pensa que é dono do Ceará, não é? Porque perdeu a eleição lá, o PT, enfim. Eu quero dizer a vocês que o que não importa agora é aquilo que o Tasso, mais uma vez, visionariamente deu o sinal. Nós precisamos construir um projeto para o futuro do Ceará. Se a gente for disputar passado, não há nenhuma chance deles fazerem, mas o nosso povo não precisa ser cobrado por nenhum tipo de gratidão. Nós nada mais fizemos do que a nossa obrigação. Claro que nós vamos poder dizer qual é o complexo industrial que vocês trouxeram que possa rivalizar com o polo industrial de calçados que nós trouxemos para o Ceará, que emprega mais de 50 mil pessoas. Qual foi o polo que vocês fizeram? Em 15 anos, 18 anos de poder, qual é que fizeram? Qual foi a obra de saneamento básico, como eu fiz a obra de saneamento básico em Fortaleza? Qual é o porto do PECEM em matéria de infraestrutura que vocês fizeram? Qual é a ferrovia transnordestina, que está inconclusa, mas que fui eu que retomei? Qual é o projeto? Qual é o projeto que vocês fizeram? Mas o Canal do Trabalhador, e por aí a gente vai. Mas essa disputa não pode ser assim. A disputa é como é que nós vamos resolver o problema do controle da nossa juventude pelas facções, pela violência e pelo narcotráfico. Nós temos que elaborar uma proposta inovadora, porque no Ceará nada novo se faz. Nada novo se faz. A última agora eu fiquei muito indignado. Aí as pessoas às vezes não entendem porque eu solto uma palavra mais azeda. Eu não nasci, sabe, na aristocracia. Eu venho do interior do Ceará, eu fui educado na escola pública. E eu estou até procurando melhorar, depois da Gisele, a coisa ter melhorado, o Tasso já fez esse registro. Mas a indignação é muito grande. Mataram garotos numa escola em Sobral, dentro da escola. E a inovação que o governador fez foi mandar para a Assembleia um projeto para comprar as férias do policial. Olha, parece piada se não fosse uma tragédia. Comprar as férias do policial, isso não quer dizer que uma atividade insalubre, difícil, perigosa que os companheiros da polícia encaram, ainda por necessidade de salário precário, vai vender os 25, 30 dias de férias, trabalhar dobrado, como se esse fosse um problema. Esse fosse a solução de um problema que é muito mais de tecnologia, é muito mais de inovação institucional, é muito mais de fazer um esforço para criar a facção do bem. Acho que no Ceará nós temos que ter audácia para propor, vamos criar a facção do bem, para filiar todos os jovens, para que eles não tenham que cair na ilusão da facção da droga. Enfim, qual foi a tarefa social? Qual foi a tarefa social que produziram no Ceará? O Ceará, no passado, ganhou o prêmio internacional mais importante de combate à mortalidade infantil. Qual é o prêmio que eles ganharam, seja por qualquer coisa? Qual foi o programa inovador como agente comunitário de saúde? Seja por qualquer coisa. Mas vocês vão ver, basta chegar à campanha, é a lambança. É a lambança porque a maior parte do povo gosta do Lula, e o Lula, pouco importa se é de manhã, de tarde ou de noite, vem aqui e vota e tal, e a turma de iludida vota num desconhecido, vota num pau-mandado, vota num frouxo para governar o estado do Ceará. E aí vocês pensam que é exagero meu? O problema é que a impunidade de 15 anos fez com que a facção política, a facção criminosa, Tasso, esteja subindo para as entranhas do poder político. Vou dizer aqui alguns nomes. O Bebeto, do Choró, está acusado com prisão preventiva decretada, vai fazer quase um ano, e o governo Camilo Santana é humano, não acha o cara. Aí vem um foguetório da facção criminosa, o secretário de Segurança se gaba de ter prendido 100 garotos que receberam 5 pila para soltar foguete de madrugada em Fortaleza, para desmoralizar o poder político e governamental do Estado. Pois bem, o Bebeto é do PSB. Vocês pensam que ele foi suspenso do PSB? Vocês pensam que ele foi expulso do PSB? Não, ele continua filiado ao PSB. Sabe quem preside o PSB do Ceará? Eudoro Santana, pai do Camilo Santana. Porque o Camilo é do PT, mas o Eudoro é presidente do PSB.
para ser dono de tudo. Aliás, o Eudoro tem 4 empregos, todos 4 conseguidos por tráfico de influência do Camilo. Uma aposentadoria da Petrobras, uma aposentadoria da Assembleia, que eu tinha mais mandato do que ele, e não aceitei essa aposentadoria, porque considerava um crime imoral, ele tem. Agora o Camilo criou um decreto no Conselho de Administração da CAGES, outro emprego, e dá expediente na Prefeitura, porque eles conquistaram a Prefeitura, e tem uma secretaria, 4 salários. Vocês não querem também, não? Isso é o Ceará. A mulher está no Tribunal de Contas, julgando as contas do Camilo e do Elmano. O irmão, vocês não sabem, é do irmão. O irmão, segura essa, Camilo Santana, tu vai ver tudo isso na televisão. O irmão já manipulou mais de 300 milhões de reais. Estão ouvindo? 300 milhões de reais numa ONG que terceirizou, privatizou o fomento da cultura, e ele não presta conta para nada nem para ninguém. Contrata gente, o banheiro ainda está aí pendurado para resolver o problema. Enfim, logo mais nós vamos ter clareza. Mas o que eu quero chamar a atenção, já estou falando demais, é para a evolução das facções criminosas. Eu falei do Bebeto, agora tem Santa Quitéria. O Braguinha, nem vou dizer que é culpado ou que não é, mas a Justiça cassou o mandato do Braguinha, porque o Braguinha teria mandado dinheiro para o Comando Vermelho. Um era PCC, o Joró, o outro é Comando Vermelho. Pois bem, sabe qual é o partido do Braguinha? PSB. Sabe quem é o candidato a prefeito? O filho do Braguinha, em Santa Quitéria. Qual o partido? PSB. Sabe quem é o presidente? O Eudoro. Ele, o Braguinha, está condenado, preso em prisão domiciliar. Vocês pensam que ele foi expulso do PSB? Não, foi suspenso, recebeu uma advertência. De homem, tome tenência. Também não, nada, zero. E agora, capitão Wagner, minha solidariedade, nós descobrimos que o PT do ICO, porque eu estou começando a estudar os problemas, vocês não vão pensar que isso já é candidatura, não. Veja bem, vou dando exemplo prático, estou na esperança que a imprensa registre isso. Por isso que eu estou sendo chato. Né? Então, repare, no ICO, uma prefeitura do PT, ligada ao Guimarães, aquele ficou famoso pelo escândalo da cueca. Né? Esse daí, agora, contrataram por 10 milhões de reais uma farmácia desse tamanho. Achando pouco, alugaram um quarteirãozinho do Cabo lá vazio, por R$1 milhão, sem licitação, e está lá sem usar. É desse jeito. Então, vocês pensam que isso aqui é exagero? Não é. Eu estou até bem-humorado, estou dizendo muito obrigado, que é o maior sentido da minha palavra hoje, mas eu estou mostrando para vocês que a nossa tarefa não é simples. Nós vamos ter que fazer uma coisa muito séria, que antes de definir uma candidatura, nós precisamos preparar um projeto para o futuro do Ceará. E isso nós começamos agora. Nós vamos começar agora. Então, tenha nervo, tenhamos calma. Eu fico extremamente honrado, mas vou terminar dizendo uma coisa muito, muito do fundo do meu coração. Se o juízo mandasse em mim, eu não seria mais candidato a nada depois da amargura que eu sofri pelas traições, pela ingratidão de quem eu nunca esperava. Tirei o 3º lugar feio em Sobral. Você imagina um caba como eu, que deu a vida inteira, ver isso acontecer. Doeu pra caramba, mas o juiz é pouco aqui. Quem manda aqui é o coração. Então eu vou dizer aquilo que talvez vocês esperem ver. Vamos trabalhar, vamos organizar, vamos preparar um projeto de futuro, mas eu vou cumprir a minha obrigação. Muito obrigado a todos.